Bom pessoal, conforme eu havia prometido, estou aqui com as VMs para fazer a explicação do Debian como proxy, né? Só revisando aqui as configurações, o mais importante é a parte de rede. O nosso Debian, que vai ser o servidor de internet, tem a primeira placa como NAT para pegar a internet do meu computador, e a segunda como rede interna, que vai se comunicar com a VM do Windows 7. No Windows 7, na configuração de rede, está como rede interna Linux, beleza? Vou carregar, o Linux acabou de ser instalado, tá? Então vai ser o primeiro boot do sistema. E o Windows 7 também eu acabei de fazer a instalação. O Windows 7 ele não vai pegar um IP, né? Vou alternar aqui para o modo escalonado para poder ficar melhor a visualização do Linux. E o Windows está aqui sendo carregado, beleza. Bom, vamos lá com o usuário root e estamos aqui. Bom, o primeiro passo aí de dicas que a gente tem que fazer, né, é utilizar, dar uma melhorada no ambiente, né? Então usar um apt-get install no Vim, que é o editor de texto com recurso mais avançado e tudo mais. Continuar com a instalação. Fazendo a instalação, eu vou usar o editor Vim para fazer a configuração da interface de rede. Então, ó, só para a gente verificar, fiz a instalação do Vim. O ifconfig a gente vai perceber que tem o ETH0 e o loopback, né? O ETH0 é a placa que está com o NAT para a internet e está faltando o ETH1. Por quê? Porque no etc network tem o arquivo interfaces, né? Que não foi configurado ainda. Então, Vim interfaces. Dá para perceber aqui, ó, o arquivo não está colorido. Por quê? Aí entra aquela pequena dica: etc vim, edito o arquivo vim.rc e descomento o parâmetro, né, insert, deleta a linha, esc, shift wk. Agora, se eu usar, ó, tá tudo coloridinho. Então vamos voltar para o etc network e editar o arquivo vim interface. Beleza. Então a gente tem aqui, ó, o loopback, a primeira interface de rede. Eu orientei a acrescentar aqui, ó, o alto ETH0 para carregar a placa de rede sempre na inicialização do sistema. E vamos configurar a segunda rede com um IP estático. Então, mesma coisa, alto ETH1. Se eu tivesse uma outra placa de rede, ETH2 e assim sucessivamente. O parâmetro allow hotplug, que é para habilitar o recurso de hotplug, ou seja, conectar o cabo, subir a placa de rede. E face ETH1 e net static, esse é o parâmetro que muda, não é DHCP essa placa. E os parâmetros address, que é o endereço, vou pôr aqui o 92.168.0.1, por exemplo, e o netmask, que vai ser a minha máscara de subrede. Beleza. Feita a configuração de rede, esc shift wk. Vou salvar a configuração que foi feita na segunda interface de rede. Lembrando que depois configurei service networking restart, porque vou reiniciar o serviço de rede para que ele reconfigure as interfaces. Para conferir, ifconfig, o ETH1 aqui agora está com o IP 192.168.0.1 e o ETH0 10.0.2.15. Beleza? Então pronto, então estamos com a interface de rede configurada. Próximo passo, instalar o proxy, certo? No mínimo instalar o proxy e fazer a configuração básica dele. Só de instalar o proxy já dá para testar se está funcionando. Então apt get install squid. Quer continuar? Claro. Vai fazer a instalação do squid e vai iniciar o serviço. Sem configurar nada, com o arquivo padrão do squid, ele já vai carregar o proxy, porém vai estar com tudo com acesso negado. Vamos testar isso aqui no Windows. O que acontece? O meu Linux tem IP e está com o squid rodando. Qual vai ser o comportamento? O Windows 7 eu não tenho IP configurado porque não tem DHCP rodando, então eu vou colocar um IP fixo aqui, ó. Então vamos lá no IP fixo. Vou colocar 192.168.0.10. Não preciso de gateway nem DNS porque a conexão vai passar
diretamente pelo Squid. Então é um proxy que eu vou informar no navegador. Ok, fechei a minha configuração de rede, abro o navegador. Primeiro procedimento, vou fazer o que? Ferramentas, opções da internet, para eu poder informar a configuração de proxy manualmente. Coloco aqui o meu proxy, sendo que é o IP do Linux, 92.68.0.1, porta 3128, que é a porta padrão do Linux para o serviço Squid. Então, vou colocar aqui para não usar proxy para o endereço local. Ok, vou fechar o navegador. Eu vou abrir novamente. Já deu acesso negado, correto? Ou seja, ele já está passando pelo proxy. Aqui, ó, Squid 2.7 stable. Então, quer dizer, já está passando. Por que está no acesso negado? Porque o comportamento padrão do Squid é negar o acesso a todos. Vamos supor que eu quisesse configurar o comportamento para liberar tudo só quero compartilhar a internet, não quero criar regras. CD espaço /etc squid, só tem o arquivo squid.conf, como a gente pode ver. Vim squid.conf, procuro aqui, ó, tem os parâmetros de autenticação que a gente vai trabalhar daqui a pouco, e eu vou procurar onde tem as ACLs no arquivo de configuração. Começa aqui, ó, as ACLs, ó, na linha 429, vamos mais adiante. Aqui são as ACLs padronizadas do sistema. E aqui no final, ó, ele fala aqui, ó, finalmente negar o acesso a todo mundo ao proxy. Vou vir aqui e simplesmente trocar o DN por allo. Isso estou fazendo aqui só para a gente conferir a linha. Isso na linha 680. Então na linha 680 salvei isso aí, service squid restart, ou seja, eu vou reiniciar o serviço do proxy. Reiniciado o serviço do proxy, vou voltar no Windows 7 e fazer um teste. Vou fechar o navegador e abrir. A internet está funcionando. Notem que o ícone aqui embaixo não vai mostrar conectividade, porque não tem gate, não tem DNS nem nada. A navegação está sendo feita diretamente através do proxy. Depois eu vou explicar como seria fazer um NAT no Linux. Então beleza, aqui não tem nenhum tipo de restrição de acesso, ok? E vamos começar a trabalhar em cima de restrições de acesso. Primeiro caso, vamos abrir o squid.conf novamente, vamos voltar à opção na linha 680 para negado, certo? Então quer dizer, HTTP access, finalmente vamos aqui usar o insert DNO. Como que o Squid processa? Ele vai ler essas ACLs que estão liberando portas de navegação e tudo mais, e aqui ele tem uma frase aqui, ó, inserir aqui suas próprias regras para permitir acesso aos seus clientes. O que tiver de regra que ele vai liberar, caso contrário ele vai chegar aqui na linha 680, que dá para perceber aqui, e vai negar tudo que não tiver declarado. Então eu vou criar primeiro aqui uma regra, vamos dizer assim, por departamento. Por que eu vou criar uma regra por departamento? Vou fazer mais ou menos a estrutura que uma empresa costuma utilizar. Eu tenho aqui o DNO, ou seja, que está negando acesso a tudo, e eu vou criar uma regra de sites que são bloqueados para todo mundo. Depois eu vou criar usuários de sites TI, e depois eu vou criar alguns usuários de diretoria. Então como funciona? ACL, o nome da CL, então eu vou chamar uma CL aqui, ó, de sites underline proibidos, espaço, o parâmetro é URL underline regex menos i, ou seja, é um parâmetro que fala o seguinte: eu vou rejeitar as URLs ou liberar, dependendo do caso, que estão no seguinte arquivo de texto, que é o etc squid, vou chamar aqui de sites proibidos também. O nome não precisa ser igual. Beleza. Primeira ACL criada, eu vou fazer o que? HTTP underline access, e vou falar o que é para fazer. Eu vou colocar aqui, ó, DN, por exemplo, sites proibidos. Fiz isso aqui. O que é isso aqui? Esse arquivo sites proibidos, eu vou criar uma lista de sites que vão ser proibidos para todos os usuários, independente de ser um gerente diretor, por exemplo. Segunda CL, eu vou criar uma CL para usuários de TI e uma lista de sites para o departamento de TI acessar. A CL sites underline TI, URL é primeiro
proxy auth, que é a autenticação, e eu vou ter que criar um arquivo aqui, ó, /etc /squid /usuários _ti. Esse arquivo vai conter os usuários que vão ter permissão. Depois a gente vai criar usuários e habilitar a autenticação ainda. Segunda CL, oh, desculpa, eu errei aqui, é usuários TI. Segunda CL. Bom, continuando, um maldito me ligou no celular, foi o Fernando aí do Senac mesmo, então deixa ele. Bom, usuários TI, então estava criando a autenticação. E agora eu vou criar os sites _ti. Estou usando esse padrão, mas não precisa ser exatamente aqui. Cada um cria a regra da forma que quiser, mas é só para ficar mais fácil de você identificar, né? Então /etc squid /sites _ti. Então deixa eu explicar essas duas linhas aqui. Vamos fazer só o http _access e o allo permitir usuários _ti espaço sites _ti. Deixa eu explicar o que essa regra faz. Onde está aqui, ó, vamos por partes. Então onde está aqui a série usuários TI, um arquivo de texto que eu vou colocar o nome dos usuários que pertencem, digamos assim, ao grupo de TI. Por quê? Linux não tem como saber quem pertence ao grupo aqui dentro do proxy, então eu vou colocar os usuários aqui dentro que pertencem a esse grupo. E uso o parâmetro de autenticação de proxy. Depois a gente vai habilitar esse aqui. E o URL regex-i é para permitir os sites que estão na lista, ou seja, no arquivo sites TI. Então eu vou ter que criar 3 arquivos de texto, um de sites proibidos que está aqui em cima, um arquivo de usuários TI e um arquivo de sites TI. Depois eu vou ter que usar um comando ainda para habilitar os usuários. Bom, então criei aqui um sites negados para todos e coloquei aqui os usuários TI que vão ter acesso a essa lista. Vamos supor que lá tenha a sua diretoria, e a diretoria fala, não, eu quero o acesso completo. Como você faz? Diretoria proxy _auth de autenticação, mesma coisa, vou criar um arquivo /etc, vamos fazer padronizado aqui, né? Usuários _dir, pronto, fica meio padrãozão. etc /squid usuários _dir. Por que é bom manter um padrão? Porque você olha, se está escrito usuários alguma coisa, você sabe que é o arquivo onde tem usuários. Aí eu não vou criar uma lista de sites, tá? Por quê? A diretoria não quer acesso completo. Então eu vou usar http _access allo. E o que eu vou permitir? A regra, usuários dir. dir. Lembrando que esse nome aqui, ó, usuários dir, que você está permitindo, tem que ser o nome da ACL que está aqui, ó. Beleza? Então o que acontece aqui? Por essas regras, como que vai funcionar? Eu tenho uma lista de sites totalmente proibidos. Eu tenho uma lista de usuários de TI, uma lista de usuários da diretoria e uma lista de sites de TI. Daqui a pouco a gente vai ver o comportamento na prática disso aqui. Então beleza, vamos fazer o seguinte, ESC. Agora eu vou procurar lá em cima porque eu tenho que habilitar a autenticação. O que é habilitar a autenticação? Fazer com que o cara, a hora que abrir o navegador, peça um usuário e senha, que eu vou cadastrar no proxy. Então eu vou aqui em cima e vou procurar os parâmetros de autenticação, ó, que estão aqui, especificamente na linha 287 em diante. Vou aqui usar o insert, vou deletar aqui, comentar esses parâmetros. Aqui, ó, eu preciso completar essa linha porque na verdade eu preciso falar qual que é o programa de autenticação e qual que é o arquivo de senhas. Aqui é /usr /lib /squid /ncsa_auth /etc /squid /passwd. Eu vou criar um arquivo de senhas que é esse passwd. Aí alguém pode falar, pô, mas eu não falei lá que tem usuários TI, usuário diz lá não é o arquivo de senha? Não, lá vai dizer que usuário pertence a qual regra. Aqui eu vou dizer qual é a senha do usuário. Beleza. Salvei. Vou usar o parâmetro aqui, ó, squid, tudo minúscula, squid -k, reconfigure. Ele vai dar alguns erros, por quê? Tá vendo aqui, ó, sites proibidos not found, porque não encontrou esses arquivos, porque eu tenho que criar. Então vamos lá, vim sites _proibidos. Vou criar esse arquivo. O que eu vou colocar aqui dentro? Vou dar um insert e vou colocar aqui, ó, .facebook.com. Salvei.
Agora vamos repetir o comando, ó, tá vendo? Agora ele falou que usuários TI site TI not found. Então vim usuários TI. Vou colocar aqui o Renato é um usuário de TI. Renato é um usuário de TI. Só vou colocar o nome do usuário, mais nada. Eu vou criar ainda esse usuário, lembrando disso. Ó, ainda tem regras que deu errado. Sites TI. Sites _ TI. Aqui na lista de sites vamos falar aqui que o TI pode acessar o google.com, pode acessar o baixaqui.com, pode acessar Correio. Não, Correios deixa. Vamos por aqui, vai, Correios. Correios.com.br. O cara precisa rastrear os pedidos de peças para informática. Vou executar o speed-k só para ver, tá vendo que está diminuindo a quantidade de erros? O que falta? Falta usuários dir. Então vamos lá, vim usuários dir, que é usuários de diretoria. Então vamos ver que na diretoria esteja um cara chamado Bob. Salvei. Se eu der o speed-k reconfigura, ele deu um erro porque o speed não está rodando, tá? Então service speed restart. Agora ele não vai dar erro porque as regras estão ok. O que falta? Eu preciso cadastrar os usuários. Quer ver? Uma prova disso é o seguinte: eu vou vir aqui no Windows 7, vou abrir o navegador. Peraí, deixa eu ver só uma coisa. Se ele tá aqui. 2001. Só testar aqui a comunicação em 192.68.0. Opa. Beleza, tá pingando. É, tá dando um erro de conexão. Vamos ver aqui, ó. Tá certo, não service speed restart. Opa. Que beleza, né? Bom, deixa eu só dar os erros aqui pra gente ver. Tá vendo o que aconteceu? O Squid tem vou restartar o serviço Squid aqui, ó. Só para vocês visualizarem que no Linux é muito importante todos os arquivos de texto e tudo mais. Uma pequena falta de arquivo, um erro no arquivo de configuração causa falha no serviço, apesar de ele dar ok, muitas vezes ele pode não estar funcionando corretamente. Então, por exemplo, estou restartando o serviço do Squid, tá? Deixa ele reiniciar o serviço. Só um minuto. Na hora que ele reiniciar o serviço, eu vou lá no Windows 7 testar. Deu ok, aparentemente está tudo ok. O que vai acontecer aqui? Ó? Deu erro. Por que deu erro? Apesar do serviço dar ok. Vamos abrir o squid.conf e vamos observar a seguinte linha aqui, ó. Eu habilitei a autenticação, só que temos um problema. Eu habilitei a autenticação, foi o que eu falei aqui, ó, no etc squid passwd é o arquivo dos usuários, e esse arquivo não existe. Ó. Como eu faço para criar esse arquivo? Duas formas: eu posso só criar o arquivo de texto, salvar e depois criar os usuários, ou eu posso criar o arquivo diretamente pelo comando de criar usuários. Mas vamos criar ele aqui só para mostrar. Eu vou salvar um arquivo em branco só para mostrar que realmente esse problema aqui é referente ao arquivo faltante, vamos dizer assim, ó. Restartou o serviço e tal. Vou fechar o navegador e vou abrir de novo. Qual que é o problema agora? O problema é que eu não tenho usuário cadastrado, tá? Vou pôr Renato 123, ó. Não existe usuário Renato. Agora eu vou criar o usuário Renato. O que acontece? O arquivo passwd é o arquivo que eu falei que vai armazenar senhas. Então, ht_passwd. O utilitário de criar o usuário não tem. Então, o que eu tenho que fazer? apt get install apache 2-utils. Esse Apache 2-utils instala o utilitário ht_passwd, que é que vai criar usuários e senhas para o proxy. Então, ht_passwd agora existe, tá vendo? Só dar um clear. Eu vou criar usuários dentro do arquivo passwd. Então, o que eu tenho que fazer? ht_passwd, passwd, ou posso colocar o caminho completo aqui, /tc, /squid, /passwd,
vai depender de onde eu estiver executando o comando, e o usuário Renato. Qual a senha, Renato? 1, 2, 3, vou pôr 1, 2, 3. Criei o usuário Renato. Vamos vir aqui agora. Deixa eu cancelar aqui, fechar, abrir de novo. Pedir o usuário e senha, usuário Renato, 1, 2, 3. Dá para perceber que ele aceitou o usuário e senha, deu acesso negado, porque o Renato, que pertence à TI, não tem acesso ao site que eu estou querendo acessar. Mas, por exemplo, o Google está liberado. O resto deu. Terra, por exemplo, Terra eu não liberei. Negado, acesso DNS. Então, beleza. O que a gente vai fazer? Então, cria o usuário. Qual usuário mais eu tenho que criar? O Bob, que é o diretor. Por assim, 1, 2, 3 também, 1, 2, 3. O que acontece aqui? Tá vendo usuários de diretoria? Usuários de sobrevivência, né? O Bob está aqui dentro, ou seja, ele pertence aos usuários de diretoria. Vamos voltar no arquivo de configuração do Squid para a gente conferir uma coisa nas ACLs lá. Ó, a gente entender o conceito aí das liberações. O usuários dir, onde está o Bob aqui, ó, ele está allow e não tem uma lista de sites como tem aqui os sites TI. Logo, o que vai acontecer? Como não existe uma lista de sites, esse cara vai ter acesso a tudo. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou fechar, né, para autenticar com o usuário Bob, vamos dizer assim, que é o diretor. Bob 1, 2, 3. Olha lá, vai acessar o site inclusive do MSN. Vou acessar aqui o UOL, por exemplo, .com.br. Aí o Facebook negou. Por que o Facebook negou? Porque o Facebook faz parte de uma lista de sites proibidos, que é essa lista aqui em cima. Esse aqui vale para todo mundo. Entendeu? Então beleza, fiz as minhas regras, está autenticando os usuários, está funcionando tudo corretamente. O que mais eu precisaria acrescentar no meu Squid? Então aqui eu seguiria esse mesmo caminho, criando regras por departamento, RH e todos os departamentos que fossem necessários. E cada vez que eu fizesse uma alteração na regra, eu uso squid-k reconfigure. Por quê? Ele relê as regras. Por exemplo, se eu vim aqui e acrescentar um cara aqui em sites TI, é só eu acrescentar e usar o squid-k reconfigure, porque ele faz uma releitura das regras e libera. Senão, eu teria que esperar alguém reiniciar o serviço do squid, iniciar o servidor para liberar. Depois eu posso colocar num agendamento esse comando. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, a gente precisa gerar relatórios, que é um utilitário que se chama Sarge, né? Como que a gente vai fazer? A gente vai precisar de dois caras, apt-get install sarge espaço apache 2. Esses dois caras, o sarge gera relatórios e o apache 2 é onde ele vai ficar hospedado os relatórios, vamos dizer assim, que é o servidor web do Linux. Só de eu instalar esses pacotes aqui, ele já vai estar rodando Apache e eu vou ter que fazer algumas configurações no Sarge. Outro detalhe importante, ó, eu vou vir aqui no Windows 7, vou digitar aqui, ó, 192.68.0.1. Tá vendo? Isso aqui já testa e já está me dizendo, opa, ó, it works, está funcionando, o servidor Apache está funcionando. Depois a gente vai usar aqui um /sarge. Daqui a pouco a gente volta aqui. Então beleza, vamos no cd etc sarge, que é o diretório padrão de configuração de tudo. Tem um arquivo que é o sarge.conf. Nós vamos editar esse arquivo. O que tem nesse arquivo? Ele vai usar o arquivo de log do Squid para gerar relatórios, que é isso que a gente quer. Depois aqui embaixo ele vai ter um parâmetro que a gente vai modificar. Tá vendo esse output dir? É o diretório de saída, ou seja, onde ele vai gerar os relatórios. Eu vou colocar aqui, ó, vou comentar essa linha, que é a linha 121, e vou descomentar a linha 120. Output dir var www html squid reports, é onde ele vai gerar os relatórios do Sarge. Então, salvei isso aí. Vou dar um ls, o que mais eu tenho que configurar? Vim sarge-reports. Por que eu tenho que configurar isso? Porque tá vendo aqui, ó, HTML out, eu tenho que aqui também mudar aquele caminho que eu modifiquei. Então eu vou colocar aqui, ó, var www.html/squid reports. Ok,
fiz essa configuração. Se eu escrever sarge, o que ele vai fazer? Gerou relatório. Onde ele gerou o relatório? var www html squid reports. Gerou aqui dentro, ó. Tem index, tem umas pastinhas aqui. Ok. Se eu já tenho os relatórios gerados, o que falta? Falta eu configurar o Apache para exibir o site do sarge. Ou seja, aqui, ó, eu não consigo acessar. Por quê? Eu tenho que criar um aliás, que é o que? É uma regrinha lá no meu Apache para falar, ó, quando eu digitar /sarge vai para esse relatório. Como que eu sei que isso é feito? Existe a documentação do sarge, então eu vou acessar aqui só para vocês visualizarem. Então se a gente vem aqui no user share doc sarge readme.debian, esse arquivo aqui, ó, ele é um arquivo de orientação, tá? E aqui embaixo ele tem aqui, ó, tá vendo a linha? Aliás, /sarge, /var, /li, /sarge. Ah, e aí, o que isso quer dizer? Onde eu tenho que colocar isso aqui? Ele falou, para você utilizar no Apache 2.0, adicionar a seguinte linha em /etc, quer ver, tá aqui embaixo, ó, /etc /apache 2 confd sarge, ou seja, eu vou criar um arquivo chamado sarge com esse conteúdo aqui. Então é o que eu vou fazer agora, cd espaço /etc apache 2 confd. Não existe o arquivo sarge, tá vendo? Eu vou criá-lo, então vim sarge. O que eu vou fazer? Insert, vou escrever aliás, espaço, /sarge, espaço, /var, /www, /html, /squid-reports. O que é isso? É o diretório onde o sarge está gerando relatórios. Vamos lá. Agora eu vou dar um service Apache 2 restart, que isso aqui é o servidor web, né? Para ele restartar e a gente testar. Vamos ver se ele vai funcionar. Se o proxy bloquear, eu tenho que criar uma regra no proxy. O que acontece, ó? Não está funcionando. Então, deixa eu só conferir uma coisa. Falta uma coisa aqui. Faz diferença, a barra no fim. Tá dando erro. O que eu vou ter que fazer? Vamos. Eu executei o sarge está gerando relatórios, né? Então, var www html squid reports, aqui estão os relatórios. Index.html etc sarge. Vamos conferir aqui o sarge.conf page down var www html squid reports, aqui está ok. Eu vim sarge-report. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Eu não me lembro se aqui precisa da barra no fim. Vou fazer um teste. Porque... vamos executar aqui o sarge. Senão assim a gente vai ter que dar uma olhada nas regras do proxy. Aí é bom sempre fechar o navegador para testar. Renato 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui o 92.168.01. Aí, ó, perceba o seguinte, tá vendo que o 92.168.01 tá dando acesso negado? O meu proxy está negando acesso. Se ele está negando acesso, logo está negando acesso ao sarge. Ou seja, eu não consigo visualizar relatórios. Então, /etc squid, vou ter que fazer o que? Criar uma regra permitindo esse acesso. Eu posso permitir o acesso para a rede inteira de uma vez, ou eu posso permitir só para o IP 92.168.01. Eu vou fazer só para um IP específico por enquanto. Então, como que eu vou fazer? Tá vendo aqui? Vou criar uma ACL. Opa, deixa eu criar aqui assim. ACL sarge espaço dst destino 92.68.0.1 http access allo sarge, ou seja, ó, permite o acesso aí. Squid -k reconfigure. Vamos pegar aqui, vamos fechar, vamos abrir de novo,
Vamos usar aqui o usuário Renato. Vamos lá, Renato. Vamos aqui o 92201. Vamos tentar o /sarge e ver se vai funcionar. Tá aqui. Vamos dar um Ctrl mais aqui para dar um zoom no relatório. Então acontece, ó, vamos dar uma olhada aqui, ele gerou o relatório. Cada vez que eu executo o comando sarge, esse tá vendo, tá meio desconfigurado relatórios. Isso aqui acontece devido à codificação do navegador. Tem como arrumar depois, dá um pouquinho de trabalho, mas dá para arrumar. Que eu vou ter que fazer o que? Eu tenho que mudar a codificação da página no navegador. Mas vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Tá vendo que ele tá, deixa eu pôr seleção automática, deixa eu ver se ele vai, se não, vamos pegar aqui, vamos colocar, só não me lembro se por padrão é o TF8. Dá pra ver que o TF8 ele colocou certinho as acentuações. Clico aqui, 92.0.10. Por que tem um IP? Porque antes das primeiras configurações que eu fiz, o que aconteceu? Não existia usuário cadastrado, então ele colocou o IP. Aqui, ó, já tem o Bob e o Renato, ó, que o Bob acessou. Ó, são sites que o Bob acessou. Você fala, pô, mas acessou tudo isso. Quando tem um banner na página, alguma coisa, ele também mostra aqui. O que o Renato acessou? Aqui já mostra um pouquinho, ó, o Renato acessou isso. O que negou para ele? Eu tô vendo que aparece negado. O que foi negado? Tentou acessar o TR e negou o site. Outra coisa legal, que nem tá aqui o Bob, tá vendo que tem aqui o gráfico e tem aqui o relatório da teoria. Ele mostra aqui, ó, qual horário que foi feito o acesso e mostra um gráfico aqui, o diário. Tá vendo? Os dias do mês, para você saber, ó, no que dia do mês que ele transferiu mais conteúdo da internet. Então assim, é um relatório, apesar de ser simples, tá? Ele ajuda bastante nessa parte de gerenciamento do acesso à internet. Bom, essa era a explicação aí que precisava faltar. Então teve algumas falhas durante o vídeo, eu peço compreensão, mas eu acho que entendido. Então agora é tentar refazer o procedimento e conferir os arquivos de configuração. Lembrando que o squid.conf eu liberei as regras. No arquivo do sarge eu fiz as modificações no sarge.conf, no sarge reports, e executei o comando sarge para enviar o relatório. Sempre que eu quero atualizar o relatório, o que eu faço? O cara acessou mais alguns sites, eu executo o sarge. Isso depois pode ser agendado. Beleza? Então fico por aqui.